Você não chegou nessa terra aqui por acaso. No vídeo de hoje, eu vou te explicar o que você precisa fazer para descobrir o seu chamado. Vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pastor Léo na área, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a vocação, o chamado ministerial. E para isso, eu vou te mostrar 5 passos que você precisa tomar para descobrir o seu chamado. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like e compartilha com seus amigos. Veja se você já é inscrito no canal, muita gente assiste aqui e ainda não se inscreveu. Se é a primeira vez que você está no canal, seja muito bem-vindo, tá bom? A primeira coisa que você precisa saber é o significado de chamado. Basicamente, é aquilo que Deus te chamou para fazer nessa terra, o que Deus selecionou para você, a missão que Deus te confiou e como você vai executá-la. Isso tudo forma o seu chamado. Veja o que o apóstolo Paulo diz a respeito disso em Efésios, no capítulo 4, versos 11 e 12. E ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Paulo dá uma lista de algumas características vocacionais, nesse caso especificamente do corpo eclesiástico, ou seja, de como a igreja era formada no período da igreja primitiva, que nós chamamos de igreja primitiva, a igreja que surge depois da morte e ressurreição de Jesus, sua ascensão aos céus. Os 300 primeiros anos da igreja nós chamamos de igreja primitiva. E era basicamente assim que ela era formada. Hoje nós temos ministério de louvor, ministério de intercessão, enfim, se eu for falar o nome de todos os ministérios da igreja, tem igrejas que têm 200, 300 ministérios. E naturalmente, a vocação também pode ser exercida não somente nos ministérios dentro da igreja. Pelo contrário, muitas vocações são fora das 4 paredes e que são fundamentais para a expansão do reino e alcance de milhões de vidas que talvez nunca pisem na igreja. Dado esse prefácio, vamos para o primeiro passo que você precisa dar para descobrir o seu chamado. Vida de oração. É óbvio, partindo dessa premissa, ou seja, se é Deus que nos vocaciona para a sua obra, nada mais inteligente do que ter uma vida de oração e consultar, buscar a Deus para que Ele fale conosco aquilo que Ele deseja que nós o servimos, qual é a maneira, de que forma. E através de uma oração verdadeira, genuína, de uma busca sincera, como diz lá em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se nós encontrarmos essa chave, se nós conseguirmos realmente ser sinceros e buscarmos genuinamente a Deus, Ele vai falar conosco aquilo que Ele deseja para nós. É natural que após um comentário como esse surja uma pergunta, que é: como que Deus vai falar comigo? Bem, eu não sei. Francamente, eu não sei. Ele pode te dar uma inspiração e a partir desse anseio, desse desejo, você entender que aquilo veio da parte de Deus. Ele pode falar para você através de um sonho, pode ser através de alguém. Você está assistindo um vídeo como esse e você sente a presença de Deus no seu coração, abrindo a sua mente. Existem muitas maneiras que Deus pode falar contigo, desde que você esteja disposto a ouvi-lo. Então não tem para onde fugir. O primeiro passo para nós descobrirmos, detectarmos o nosso chamado, é tendo uma vida de oração. O segundo passo é: identifique suas habilidades naturais. Você é bom em quê? Você já percebeu que você em alguma coisa se destaca mais do que outras pessoas? Todo mundo é melhor do que outros em alguma coisa. Meu exemplo, eu nunca tive vergonha de apresentar trabalho na escola. Já aconteceu de eu falar pro pessoal: faz o seguinte, faz o trabalho e me dá. Eu dou uma lida e apresento. Os alunos tímidos, a galera do grupo que tinha muita vergonha, fazia as pesquisas, o trabalho todo me entregava. Eu ia lá, apresentava sem vergonha nenhuma. Às vezes, dependendo se eu tiver com uma multidão na minha frente, eu posso sentir um frio na barriga, alguma coisa, mas eu não tenho vergonha, aquilo não me bloqueia, não me gela. Então essa facilidade, esse talento natural, que é treinável, obviamente, foi uma característica minha que me deixou um direcionador para eu ser um pregador, para eu ser um comunicador. Aquilo que você faz, que você se sai bem, talvez seja uma característica muito destacável para você iniciar a descoberta da sua vocação. Eu toco violão há mais de 10 anos.
Até hoje eu não sei cantar, eu não consigo, não canto bem. Porque não é minha vocação, não é minha praia e não é nem algo alcançável pelo treinamento diante as minhas limitações. Tem quem seja muito bem cantando, tem gente que tem a capacidade de orar horas e horas e busca Deus, então já percebe que tem uma vocação para um ministério de intercessão. Tem pessoas que são talentosíssimas com pintura, com artes, pessoas que são excelentes em bastidores, às vezes não estão na frente das câmeras, mas sem elas nada funciona. Atletas, enfim, são inúmeros exemplos. Então, não me venha com esse papo de que eu não sou bom em nada. Não existe uma pessoa que não seja bom em nada. Se você pensa que não é bom em nada, eu tenho certeza em afirmar que você não se conhece o suficiente. Terceiro passo, veja aquilo que queima no teu coração. Por exemplo, o que você pensa que te empolga, que arrepia seu braço, que te deixa feliz, que você sente um negocinho no fundo da barriga? Alguma coisa que você pensa, você se visualiza fazendo e aquilo te traz uma sensação boa. Esse normalmente é o caminho. Você que tem uma chamada para ser um pregador, quando você fecha seus olhos e se imagina pregando o evangelho, você se sente bem? Você se sente feliz? Quando você assiste alguém ensinando, dando uma aula, fazendo alguma coisa, ou você vê seu professor e tal, você se imagina dando aula de escola bíblica, aula de história teológica, você pensa, poxa, deve ser gostoso dar aula, deve ser tão bom ensinar. Se isso te traz um prazer, possivelmente o seu caminho vocacional é por aí. Então identifique aquilo que você imagina e quando você pensa, te traz uma alegria, põe um fogo no seu coração, acende uma chama e aí você começa a alimentar isso. Provavelmente isso pode te ajudar. Quarto passo, qual é o problema que você gostaria de resolver? Quando você vê pessoas sofrendo em hospitais, isso mexe com você de uma maneira diferente? Naturalmente ninguém gosta de ver gente sofrendo, mas tem pessoas que falam, nossa, como eu queria ir ali dar um abraço naquele senhor, naquela senhora. Tem pessoas que quando vê uma criança passando algum tipo de necessidade, chora junto, sente a mesma dor, é uma empatia tão profunda. Talvez ao você se sentir envolvido naquilo, é um problema que você quer solucionar. Então a sua vocação pode ser capelania, ou seja, visitações hospitalares, visitação em presídio, assistência social, missões fora do seu espaço da zona de conforto, missões inclusive transculturais, saindo do Brasil, indo para outros países. Quando você vê algo acontecendo que você sente a necessidade de influenciar aquilo, é uma resposta, é uma maneira de você falar, é um problema que eu quero ajudar. Que problema que eu tenho prazer em enfrentar e solucionar? É o esclarecimento intelectual. Eu tenho paixão em conversar com as pessoas e quando eu converso, que eu vejo a reação facial das pessoas assim, entendi, poxa, eu nunca tinha parado para pensar assim, cara, que legal entender desse jeito. Esse tipo de reação me alimenta, eu me alimento, isso é um combustível para mim. Quando eu vejo uma pessoa sendo manipulada pela religião, quando eu vejo um líder ruim, um pastor mau, ensinando coisas erradas, fazendo as suas ovelhas massa de manobra, eu fico louco com aquilo. Quando as pessoas usam o altar para fazer política, quando as pessoas usam temas saudáveis e confundem a cabeça das pessoas e falam que tudo é pecado, tudo é do diabo, tudo não pode, aquilo me enlouquece. E aí o que eu faço? Não é à toa que esse canal nasceu, é para esclarecer, é para trazer clareza a assuntos muito cinzentos, muito conturbados, assuntos polêmicos. É trazer uma posição equilibrada, não é isentona no sentido pejorativo, mas à luz do evangelho e sem a máscara do engessamento religioso. É isso que é minha paixão, é esclarecer assuntos à luz da Bíblia, é ensinar o que você quer resolver, qual o problema que você quer sanar. Isso é um indicador muito forte do caminho da sua vocação. Quinto passo, qual é a sua motivação? Tem pessoas que pensam que o pastor é a estrela e querem ser pastores ou pregadores para ficar como centro das atenções. Tem gente que não tem a menor vocação musical, mas quer ser do ministério de louvor para aparecer, porque acha que ser do louvor é status, tira uma onda. Acha
que, sendo de uma equipe que faz algum trabalho na igreja, vai chamar a atenção, vai aparecer. Olha, se a sua motivação for essa, isso não é sinal de vocação, porque as pessoas vocacionadas fazem porque elas não conseguem se imaginar não fazendo aquilo. Eu tenho uma renda totalmente fora dos meus assuntos ministeriais. Nada da obra é o que me sustenta. Eu poderia viver só com o meu trabalho fora das coisas de Deus. Eu não faço nada por lucro, por aparecer, por nada. Eu faço porque eu não consigo me imaginar não fazendo. Se eu ficasse bilionário da noite para o dia, ia tirar férias para... Não, eu ia continuar fazendo o que eu faço. Porque eu não faço pelo dinheiro, eu faço pela paixão. É a motivação que me movimenta, que me direciona. Então, se você tem uma motivação carnal, não é vocacionado, não é vocacionado. Agora, quem tem humildade e se imagina, mesmo bilionário, eu continuaria fazendo? Se mesmo com todo o dinheiro do mundo, você continuaria fazendo, é porque isso é a motivação vocacional. Gostou desse vídeo? Então deixa o like. Eu tenho certeza que, se gostou, vai compartilhar com seus amigos. O canal só crescendo, pouquinho em pouquinho a gente está conquistando grandes coisas. Isso tudo graças a você. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Um beijo no seu coração. Forte abraço.